Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso 104º encontro do blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Paz e bem. Este encontro é o primeiro encontro que está sendo realizado após o falecimento do nosso querido irmão, amigo, companheiro, Frei Dorvalino Fassini. Há anos atrás, quando propus ao Frei Dorvalino trabalharmos juntos no sentido de escrever algumas reflexões a respeito das fontes franciscanas, especialmente dos ditos de Frei Egídio, ele me convidou, para além disso, para junto trabalharmos num comentário aos evangelhos da liturgia dominical da Igreja Católica, que nós publicamos sob o título de Domingos com São Francisco de Assis. E também demos início a um trabalho conjunto neste blog. Fizemos 103 semanas juntos, trabalhando juntos para que a cada semana o público, os amigos, irmãos, companheiros pudessem ter acesso a uma reflexão a respeito de São Francisco de Assis a partir das fontes franciscanas. Para mim, o trabalho com ele semanalmente por anos foi a ocasião de uma troca, de um intercâmbio espiritual, de vida profundo, e ele também várias vezes manifestou o mesmo sentimento de alegria por esse encontro, por essa amizade, por este trabalho conjunto. Uma vez, ao se referir ao Evangelho em que Cristo envia os 72 discípulos 2 a 2, Frei Dorvalino me saudou como esse companheiro que estava indo lado a lado com ele nesse envio de Cristo. E algumas vezes ele se manifestava no sentido de dizer que os seus dias estavam chegando ao fim. E chegou ao fim no dia 12 de novembro de 2023. Ele continua sendo uma presença em nossas vidas, não só pela memória que ele deixou impressa em nossos corações, a todos os que convivemos com ele, a todos os que pudemos receber dele aquilo que ele podia dar e comunicar do espírito franciscano, mas também nós fomos enriquecidos pela personalidade, melhor, pela pessoa de Frei Dorvalino no dia a dia, para além do trabalho, para além das reflexões espirituais. Fomos enriquecidos pelo homem generoso, acolhedor, dedicado que ele foi. E a presença dele, que nos marcou, continuará marcando, mesmo na ausência, na dimensão
da comunhão dos santos, que nos une àqueles que nos precederam na sua Páscoa, na sua passagem ou no seu trânsito, como diz a linguagem franciscana, deste mundo ao Pai. Que Ele continue nos acompanhando, nos interceda por nós, para que nosso trabalho seja fecundo. Frei Dorvalino, nesse tempo, quando a gente trabalhava juntos e se comunicava praticamente semanalmente em torno do trabalho, sempre a gente conversava também sobre outras coisas, inclusive sobre futebol. Era um torcedor muito apaixonado do Internacional de Porto Alegre, e volta e meia a gente conversava sobre nossos times e sobre futebol também. E nos tornamos amigos. São aquelas amizades que nós levamos para toda a vida e que nos precede no futuro e na eternidade. Então, aqui vai uma palavra de gratidão ao Pai do céu, ao Pai das luzes, por nos ter dado um tal irmão de caminhada. Frei Dorvalino, sempre muito dedicado, ao falecer, deixou várias reflexões escritas para este nosso blog. Então eu vou continuar lendo as reflexões escritas por Frei Dorvalino e também fazendo as minhas reflexões, de acordo com a dinâmica de trabalho que a gente estabeleceu desde o princípio. Então, neste 104º encontro, nós vamos ler a reflexão que Frei Dorvalino escreveu a respeito da admoestação de São Francisco, classificada como a 20ª, que se intitula Do religioso bom e do religioso fútil. Primeiro leio o texto das admoestações de São Francisco. Diz assim: Bem-aventurado o religioso que não encontra satisfação e alegria a não ser nas santíssimas palavras e obras do Senhor, e com elas conduz os homens com júbilo e alegria ao amor de Deus. Ai do religioso que se deleita em palavras ociosas e vãs, e com elas provoca os homens ao riso. São estas as palavras da admoestação 20 de São Francisco. Vou ler agora a reflexão escrita por Frei Dorvalino. Introdução. Não apenas a fala de Deus é objeto da atenção de Francisco, mas também a fala do homem. Eis o assunto dessa admoestação e das duas próximas. Inspirado nos famosos discursos da antítese bem-aventurado versus ai de Jesus contra os fariseus e demais hipócritas, essas admoestações nos conduzem para a luz da palavra quando é verdadeira, isto é, acompanhada das obras, e para a sombra quando a palavra é falsa, porque vazio de empenho de obras. Primeiro ponto, o título. É a primeira vez que Francisco, em suas admoestações, em vez de servo de Deus, fala em religioso. Em seu tempo, religioso era a pessoa que abandonava o mundo, a família, a fim de consagrar-se inteiramente a Deus, vivendo como eremita ou como membro de uma ordem religiosa. Portanto, antes de ser uma pessoa devota, piedosa, dada à oração e outros atos religiosos, religioso está indicando alguém que, movido pela graça do chamado, decidiu fazer do seguimento de Cristo sentido maior, único, primeiro e último de toda a sua vida. É um religado, um ligado duas vezes a Deus, um religioso.
A exemplo do jovem que, em se casando, se confia, se doa, se entrega inteiramente ao seu cônjuge, o religioso se doa, se entrega, vive e morre com Deus, por Deus e para Deus. Essa é sua vocação, missão, profissão, isto é, seu serviço a Deus e aos homens, sua colaboração com Deus na edificação da humanidade. Dentro desse princípio, também as palavras bom e fútil devem ser vistas não em seu sentido ético ou moral, mas profissional, ou melhor, existencial. Ou seja, aqui se trata do ser da pessoa e não de sua conduta moral. É como quando se diz que o trigo agora está bom. Neste caso, significa que ele chegou ao ponto de ser colhido e transformado em farinha, em pão. O mesmo sentido aparece quando se diz que estamos diante de um bom médico. Bom aqui significa que, por sua dedicação à medicina, esse cidadão se tornou competente, útil à saúde, embora ou talvez seja uma pessoa cheia de defeitos humanos, grosseira, pouco generosa ou dada ao seu semelhante. É o contrário de um médico muito bonzinho, amável, entre aspas, caridoso, mas negligente no exercício da medicina. Para o primeiro se diz que é um bom médico, porque está cheio de medicina. Já o segundo é qualificado como vão, isto é, vazio, oco, sem conteúdo, semelhante a certas espigas bonitas por fora, mas vazias e ocas por dentro. Seria um médico fútil, isto é, de pouca utilidade para a sociedade. Ora, assim como o bom médico é aquele que se deixa conduzir e atravessar pela medicina, a ponto de tudo que fala, pensa, quer e faz é a saúde, da mesma forma, bom religioso é aquele que se deixa conduzir e atravessar por Deus, de modo que seu pensar será o pensar de Deus, seu querer será o querer de Deus, seu falar e seu fazer será sempre o falar e o fazer de Deus. Será cheio de Deus, como uma espiga recheada de grãos, útil e eficaz para Deus e para os homens. Ao contrário, diante de um religioso vazio de Deus, perde ele, o religioso e toda a humanidade. Eis porque Francisco escreve, do religioso bom e fútil. Uma outra versão tem como título, do religioso feliz, realizado, alegre, e em Deus, e do religioso fútil. Poder-se-ia também dizer do religioso útil e do religioso inútil. Ou seja, Francisco tem medo de que, chamados a tão grande responsabilidade, infinitamente maior que a de qualquer profissional desse mundo, nós franciscanos venhamos a ser inúteis, porque vazios, e vazios porque não assumimos nossa vocação no rigor e vigor de uma profissão. Como bom medieval, Francisco tem medo do vazio, do vão, do papo furado, como diz o povo, que apenas se importa com o show das aparências. Queria ser e ter companheiros confiáveis, bons e competentes na profissão chamada seguimento de Jesus Cristo crucificado, e não apenas frades bonzinhos, piedosos, entre aspas, caridosos e bons em suas funções pastorais, etc. 2. Como tornar-se um bom religioso? O texto é muito breve, 2 palavras, 2 frases apenas. Na primeira, Francisco expõe o caminho que leva o religioso a tornar-se bom, eficaz, útil, e na segunda, o contrário, o caminho que torna o religioso vazio de sua religião, e por isso um inútil e ineficaz. A primeira frase diz: bem-aventurado o religioso que não encontra satisfação e alegria, a não ser nas santíssimas palavras e obras do Senhor. Nas biografias e mesmo em seus escritos, vemos o quanto Francisco estima a alegria e a satisfação. Detestava frades tristes e insatisfeitos. Para ele, um frade triste ou insatisfeito era um triste frade, e que, enquanto não mudasse, não deveria permanecer na ordem. Aqui, evidentemente, em vez de uma alegria anímica, nascida da satisfação dos sentidos e do eu da própria subjetividade, o que está em jogo é a alegria, a satisfação que nascem de um bom assentamento do seu ser na raiz daquilo que constitui o princípio, o tesouro de sua vida. Assim, por exemplo,
Jesus Cristo na cruz está feliz, satisfeito, alegre, plenamente realizado por sentir-se amado pelo Pai e poder amá-lo, servindo sua bondade, misericórdia, compaixão e perdão aos homens, seus filhos. Isso era o seu ser, seu tudo, sua vocação, missão e profissão no meio da humanidade. Por isso, a cruz, em vez de desgraça, era uma graça. Por isso porque ela o ajudava a ser o que era e devia ser, filho do homem que devia tornar-se filho do Pai do céu. O mesmo diga-se da mãe que sofre as dores da gestação e do parto. Sofre, mas está satisfeita, isto é, realizada, plena, prenhe, preenchida, sem nenhum vazio ou carência. Está alegre. Feliz, isto é, forte, firme, porque a criança que está nascendo em seu seio é o dom maior de sua vida, seu tesouro, ou melhor, sua vocação, missão, sua própria vida, seu tudo. E onde está então a verdadeira satisfação, a perfeita alegria, o tesouro que preenche e se constitui no sentido de toda a vida de um religioso ou franciscano? Nas santíssimas palavras e obras do Senhor, responde Francisco. A resposta é muito simples e lógica. Primeiramente, devemos anotar o E da dualidade, palavras e obras. Francisco, bem como toda aquela primeira geração de frades, sempre tiveram muito medo de um seguimento de Cristo avoado, isto é, só de palavras, de ideias, de pensamento, mas sem a operação, a obra, bem como de um seguimento só de atividades, afazeres, sem a palavra, a inspiração ou o espírito. No primeiro caso, temos o blá blá blá, de um idealismo vazio e que não leva a nada. No segundo, temos o que poderíamos chamar de materialismo espiritual, isto é, uma vida sem transcendência, sem unção, inflada de corre-corre, ociosa e inflacionária, que dá a impressão de estar sempre trabalhando, mas que na verdade não faz nada no que diz respeito ao seu ser, à sua profissão, à sua identidade de religioso. Segundo o nosso Papa, são pessoas que não trazem o selo de Cristo encarnado, crucificado e ressuscitado. Pessoas nas quais já não há ardor evangélico, mas o gozo espúrio de uma autocomplacência egocêntrica. Citação da Evangelii Gaudium 95. Por isso, dizia Santo Antônio, o falar é vivo quando as obras falam. Cessem, portanto, as palavras e falem as obras. Quanto ao significado de nas santíssimas palavras e obras do Senhor, deve-se realçar que Francisco nunca fala de fora, mas de dentro da história religiosa, vocacional sua e da ordem. E as fontes franciscanas não fazem outra coisa senão, sempre de novo, mostrar o que tocava Francisco e os primitivos frades, palavras que os transportavam para o princípio, a origem de seu chamado. Palavras como Jesus Cristo crucificado, Evangelho, pobreza, São Damião, Porciúncula, apóstolos, esmola, obediência, castidade, Eucaristia, leproso, doente. Celano, por exemplo, diz que Porciúncula, por exemplo, sempre foi tido como lugar sagrado, porque lá nasceu a ordem, que menino Jesus era para ele como um favo de mel na boca. Segundo Celano 199. Todas essas palavras eram para eles santíssimas. O mesmo diga-se dos acontecimentos que envolveram sua vida. Para Francisco ter nascido em Assis, naquela época, com aqueles pais, ter encontrado aquele pobre que lhe pediu esmola pelo amor de Deus, o leproso e depois Cristo crucificado em São Damião, ter ouvido o evangelho do envio dos apóstolos, etc., não foram eventos fortuitos, neutros, casuais, mas todos iniciativas prenhas do grande desejo do Senhor de encontrar-se com Ele. Iniciativas do Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Citação da Regra Bulada, capítulo 8, verso 9. Eis, portanto, diz Francisco, as santíssimas palavras, as obras, com as quais
o frade deve alimentar-se, satisfazer-se e alegrar-se sempre e de novo. Fora disso, será um religioso desventurado, infeliz, não realizado, porque desenraizado de sua origem, alienado de sua identidade e por isso fútil, vazio, inútil. Terceiro ponto. E com elas conduz os homens com júbilo e alegria ao amor de Deus. A conclusão é fácil de ser compreendida, principalmente por duas razões muito simples. Primeiramente, quem não se alegra e não se rejubila por estar diante de um profissional altamente competente e confiável, podendo assim receber dele trabalhos, obras executadas com esmero, úteis, eficazes e com a garantia da perfeição? Além do mais, recordemos mais uma vez que, à semelhança das profissões civis, antes da pessoa, o religioso existe para o engrandecimento, a realização dos outros, principalmente do grande outro, que está no princípio e que é o senhor de sua vocação, profissão. Seria ridículo o médico querer ser médico somente para si, o professor ser educador somente para si, a água verter da fonte para si, o sol irradiar seus raios luminosos para iluminar a si, etc. Com muito maior razão, devemos dizer do religioso que se aventura, devota e continuamente, no rigor da disciplina de sua religião, somente para satisfazer o ego de sua subjetividade. Ao contrário, também ele foi e é convocado para fazer aparecer o brilho, a unção, a glória e o vigor do carisma originário de sua ordem, não apenas em si, para si e nos seus irmãos, mas também em todos quantos lutam e sofrem na aventura pelo sentido da vida. A exemplo do bom médico, que se deixa atravessar pela medicina, o religioso, deixando-se atravessar pelas palavras e obras do Senhor, de sua vocação-profissão, torna-se uma luz para iluminar os passos, um fogo para aquecer o ânimo de todos quantos anseiam por um humano verdadeiramente alegre e feliz, plenamente satisfeito e realizado. Muitos religiosos, como Francisco, Clara e tantos outros, acercam-se tanto do mistério do Senhor, de suas palavras, de sua vocação-missão, que eles mesmos vão se tornando fontes de água viva que saciam a sede de tantos quantos deles se acercam ou se fazem discípulos. É por essa razão que nosso Papa escolheu o nome de Francisco. Quarto ponto. Ai do religioso que se deleita em palavras ociosas e vãs e com elas provoca os homens ao riso. Como nas demais admoestações, também aqui Francisco, depois de mostrar o caminho da bem-aventurança como bom mestre, não deixa de chamar a atenção também para o caminho da desventura. Novamente, começa com o famoso ai evangélico, usado por Jesus para mostrar seu sentimento de dor, sofrimento e compaixão diante do infortúnio de seu discípulo ou companheiro que se desvia para o caminho da desventura. De fato, como é profundamente decepcionante e desalentador estar diante de um médico ou educador incompetente por causa da falta de profissionalismo. Pior ainda estar diante de um religioso que, por falta de empenho na disciplina da profissão religiosa de sua ordem, que um dia prometeu solene e publicamente observar e viver, não revela nenhum brilho, nenhuma unção da espiritualidade de sua vocação-profissão. Para expressar esse descaminho, Francisco, como já assinalamos, em vez da palavra latina malum, em oposição a bonum, isto é, mal em oposição a bom, usa a palavra vanum, vão. Além do que já dissemos no item 1, vão significa inútil, insípido, desolador. O tom negativo de todas essas palavras é uma tentativa de chamar a atenção para aquilo que deveria ser. Ou seja, todo cristão religioso que não assenta sua realização nas palavras e obras que deram origem à sua vocação-profissão, iludindo-se com o fascínio de outras profissões, perde sua identidade, sua alma. Nada faz de bem para si e em nada contribui para a edificação dos outros. Longe de nós, porém, pensar que Francisco esteja dizendo que devemos ser sisudos,
proibidos de contar anedotas ou fazer brincadeiras, impondo-nos um fraternismo barato, carola e insípido. Sua exortação é bem outra. Trata-se, em verdade, do alerta de um pai ou mestre receoso de que seu filho discípulo enverede pelo caminho da desventura. Seguindo a lógica e a dinâmica de cada profissão, cada religioso deixa de fazer as obrigações essenciais inerentes à sua profissão, assumida pública e solenemente, como um bem comum, e não apenas como um bem particular seu. Sua identidade de religioso não terá nenhum brilho, nenhuma unção ou valor. Com isso, deixa de contribuir para o bem comum e para o surgimento de uma nova humanidade, impregnada com o espírito evangélico. Por causa desse seu vazio, logicamente, os outros não poderão levá-lo a sério, e com o tempo haverão até de esquecê-lo. Além do mais, como de uma ou de outra forma precisa sentir-se valorizado, útil e realizado, cairá facilmente na tentação de inventar modismos, fazer sermões estrondosos e gritantes, no melhor estilo dos artistas de televisão ou de circo. Todos, evidentemente, riem e saem do encontro da missa até certo ponto animados e alegres. Mas como se trata de um entusiasmo sem raiz, logo fenece e depressa sentirá o amargor do vazio de sua vida de religioso. Conclusão. A demonstração está em consonância com o dito do Senhor. A boca fala da abundância do coração. Ora, como um profissional de Deus, religioso e da religião, haverá de falar e testemunhar de modo adequado, correto e eficaz as palavras e as obras de seu Senhor e de sua religião, senão aquele que, a exemplo de Maria, as medita profunda e longamente, até transformá-las numa profunda experiência pessoal? Por isso dizia o santo: o pregador deve aurir primeiro nas orações, feitas em segredo, aquilo que depois vai derramar em palavras sagradas. Tem de se aquecer primeiro por dentro, para não proferir por para fora palavras vazias. Citação da Primeira Vida de São Francisco, escrita por Celano, número 122. Então, com isso, nós terminamos este 104º encontro do blog O Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Agradecemos sua atenção e sua paciência. Até a próxima. Paz e bem.